Oi pessoal, aqui é Júlio, professor de ciências, e vamos para mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a reprodução das plantas. No anterior, nós vimos o conceito de reprodução, que é a produção de descendentes de uma determinada espécie, os dois tipos básicos de reprodução, que são a reprodução sexuada e assexuada, ou seja, com e sem cruzamento de indivíduos, e vimos alguns tipos básicos de reprodução dos animais. Nesse vídeo, então, a gente vai ver um pouco sobre a reprodução das plantas. Para começar, assim como animais, as plantas também se reproduzem de duas maneiras, de maneira assexuada e de maneira sexuada. Nas plantas, a reprodução assexuada é mais comum do que entre animais, e ela pode ocorrer por propagação vegetativa ou por meio de esporos. Propagação vegetativa, a planta tem a capacidade de formar novos indivíduos a partir de algum fragmento dela própria. E um exemplo, está demonstrado nesse desenho, é o morangueiro. O caule vai se espalhando pelo solo e em vários pontos ocorre o enraizamento e o desenvolvimento de novos indivíduos. Produção por esporos, a planta se reproduz a partir de células reprodutivas, que são chamadas esporos, sendo que o esporo, em condições favoráveis, ele vai germinar e vai originar um novo indivíduo sem que precise ocorrer a fusão com outro tipo de célula. Ocorre, por exemplo, nas samambaias. Mas, na verdade, como a gente vai ver mais adiante, isso é só uma fase do ciclo de vida das plantas que se reproduzem com um processo de alternância de gerações, assim como acontece em animais. Como eu acabei de dizer, então, no ciclo de vida das plantas, na verdade, elas apresentam uma alternância de gerações. Ou seja, elas possuem dois tipos de indivíduos da mesma espécie. Tem uma fase que se chama esporófito, que é o indivíduo que produz esporos e que se reproduz de forma assexuada, e tem a fase chamada gametófito, que é o indivíduo que produz gametas. O nome dos gametas nas plantas é diferente do nome que eles recebem nos animais. Nos animais, o gameta masculino é chamado espermatozoide, e nas plantas, o gameta masculino é chamado anterozoide. Da mesma maneira, nos animais, o gameta feminino é chamado óvulo, e nas plantas, o gameta feminino é chamado oosfera. Em relação à reprodução, a gente pode dividir o reino vegetal de uma forma simplificada em dois grupos. O grupo de plantas sem sementes e o grupo de plantas com sementes. Entre as plantas sem sementes estão as briófitas, que são conhecidas como musgo, que são essas plantinhas de pequeno porte, de poucos milímetros de altura, que dão geralmente em lugares muito úmidos, em cima de pedras ou de barrancos bastante úmidos, e também as pteridófitas, que são as samambaias, as avencas e as cavalinhas. Já as plantas com sementes são as gimnospermas e as angiospermas. As gimnospermas são plantas que não possuem flores, então possuem essa estrutura reprodutiva aqui chamada estróbilo. Então são os pinheiros, por exemplo, e a araucária, que também é conhecida como pinheiro do Paraná, que é a gimnosperma mais conhecida no Brasil, nativa do Brasil. As espermas são as plantas que possuem flor, fruto e semente. Então são, por exemplo, as gramíneas, como o arroz, aqui está um exemplo, e plantas que produzem frutos envolvendo a semente, como a laranjeira, por exemplo. Aqui a gente tem uma laranjeira mostrando a presença de flores, caracterizando o grupo das angiospermas. As plantas sem sementes, basicamente, os gametófitos vão formar gametas. A união de um gameta masculino com um gameta feminino vai dar origem a um zigoto, que vai formar um embrião. Esse embrião se desenvolve e forma um esporófito, que produz esporos que vão dar origem novamente a novos gametófitos, completando o ciclo. Então, por exemplo, em uma samambaia, durante o ciclo de vida dela, ela tem duas gerações. Um esporófito maduro, que é a planta bem desenvolvida que nós conhecemos geralmente, e existe uma outra plantinha menos conhecida que surge, pequena e que não se desenvolve muito, que é o gametófito. No esporófito, em determinadas épocas, aparecem na parte de trás das folhas, das samambaias, a gente pode observar isso,
pequenos pontinhos marrons que são chamados soros. E nos soros estão os esporângios, e esses esporângios então vão liberar esporos. Esses esporos eles são carregados pelo vento e caindo no solo, um solo úmido, eles vão se desenvolver e vão gerar um gametófito. O gametófito produz os gametas, anterozoide, gameta masculino, e oosfera, o gameta feminino. Ocorrendo a fecundação da oosfera pelo anterozoide, vai surgir um zigoto. Esse zigoto passa a se desenvolver e vai gerar um novo esporófito, que vai crescer sempre, na verdade, em cima, né, do gametófito, mas já vai ser um esporófito, e que vai se desenvolvendo até gerar uma nova planta adulta, um esporófito maduro. Já nas plantas que possuem semente, que são as gimnospermas e as angiospermas, o esporófito é grande e visível, é a planta desenvolvida, né, e corresponde à fase mais conhecida. E já o gametófito ele apresenta um tamanho reduzido e ele tem uma duração curta. Nas gimnospermas, os gametófitos estão nos estróbilos e nas angiospermas, os gametófitos estão nas flores. Lembrando, nas gimnospermas, né, nos pinheiros, por exemplo, nos estróbilos é que estão os gametófitos, eles estão localizados nessas estruturas. Nas angiospermas, os gametófitos estão nas flores. Flores das angiospermas, então, são estruturas que estão relacionadas com a reprodução da planta. Boa parte das flores, elas apresentam uma parte feminina e apresentam uma parte masculina, onde estão aqui os grãos de pólen. E sendo que nos grãos de pólen é que ficam os gametas masculinos. E havendo a polinização, ou seja, que a transferência, o transporte de grãos de pólen para uma flor, para a parte feminina de uma flor da mesma espécie, vai acontecer a fecundação, o desenvolvimento de fruto e semente, e essa semente vai germinar e vai originar uma nova planta adulta. Essa polinização, ou seja, o transporte dos grãos de pólen contendo os gametas masculinos para uma flor, para a parte feminina de uma flor da mesma espécie, pode acontecer através do vento e pode acontecer também através de animais que as plantas evolutivamente passaram a atrair para fazer o transporte do pólen. Então, todos os animais que sugam o néctar de flores, eles geralmente vão transportar os grãos de pólen para outra flor da mesma espécie. Então esse é o caso das abelhas, das borboletas, de morcegos, né, e de vários outros animais que transportam então grãos de pólen de uma planta, da flor de uma planta, para outra da mesma espécie para realizar a fecundação, a polinização. Então é isso, pessoal. Leiam com bastante atenção o texto e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.